Olá, pessoal! Estamos de volta aqui essa semana para continuarmos os nossos estudos de inglês. Nessa semana, nós vamos começar a estudar os artigos indefinidos. Nós terminamos o verbo to be, vamos estudar algumas expressões com o verbo to be. Para isso, nós precisamos do apoio de outros assuntos. Então, por causa disso, a gente vai ver este assunto de hoje, tá? Que se chama artigos indefinidos, ou em inglês, indefinite articles, ok? Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos começar aqui. Ok. Então, indefinite articles, certo? São dois os artigos indefinidos, a e in. Ambos têm o mesmo significado, um e uma, tá bom? Usados com substantivos contáveis no singular. Por que a gente fala artigos indefinidos? Porque eles, na verdade, a gente falando em português, se eu falo assim, a caneta de Paulo, eu estou definindo de quem é a caneta. Porém, se eu digo assim, uma caneta, então estou falando de uma caneta qualquer, sem definição, indefinida. Não estou indicando de quem é ou de onde vem a caneta. Entendeu? Então, em inglês é a mesma coisa. E aí a gente vai usar esse artigo indefinido para fazer isso. Em português, nós temos para masculino e para feminino. Uma, certo? Em inglês, nós vamos ter dois, com as duas traduções. A, que é o A que vocês estão vendo aí, ó, esse Azinho, e o N, que é o AN que vocês estão vendo aqui. Todos os dois vão ter esses dois significados, uma, ok? E vão ser usados sempre no singular, com substantivos contáveis. Como assim? Substantivos contáveis e incontáveis. Os contáveis, que a gente chama de countable, é o que a gente pode contar. Por exemplo, uma maçã, duas maçãs. É aquele substantivo que tem singular e plural. Se eu digo uma caneta, duas canetas, certo? E os incontáveis? Os incontáveis são, ou uncountable, são os substantivos que não se pode contar. Por exemplo, milk, leite, meat, carne, water, água, certo? Nós não dizemos um leite, uma carne ou uma água, nós dizemos 1 quilo de carne, 1 litro de leite, uma caixa de leite, uma garrafa de água, um copo de água. Então, aquelas palavrinhas, aqueles substantivos que a gente tem que medir e não contar, certo? Então, esses são chamados de incontáveis. Com esses, a gente não vai usar esses artigos que a gente está vendo aqui. A gente só vai usar com os contáveis, tá certo? Então, contáveis que eu posso contar, incontáveis que eu não posso contar, tá bom? Olha aqui, countable or uncountable. Countable, singular, tá certo? Ó, uma maçã aqui, ó, an apple, uma maçã, ó, plural, várias maçãs, certo? Uncountable, ó, milk, sal, pimenta, ó, uma caixinha de suco. A gente não fala um suco, a gente até fala, mas não é certo. A gente tem que dizer um copo de suco, uma caixinha de suco, 1 litro de leite, um copo de leite, tá bom? Portanto, milk não é contável, ok? Leite não é contável, tá bom? Voltemos aos nossos artigos indefinidos. Bom, o a, que é o a, que nós já vimos, significa uma.
tá bom? Só que, qual vai ser o uso dele? Ele vai ser usado antes de palavras que se iniciam com som de consoantes, tá bom? Por exemplo, a policy, no caso aqui, a police officer, mas você só olha só a primeira palavrinha aqui, tá bom? A palavrinha que tá perto, ó. A police. A police, oh, sorry. A police officer, sorry. Eu estava fixando no officer. A police officer, tá bom? Ó, a police dog, ok? Então, ó, tá vendo o P aqui? Ó, então esse P que é uma consoante, tá bom? Pede que antes dele venha o A. Então, a, oficial de polícia. E aqui, cachorro policial. Ou um cão policial, como a gente chama aqui no Brasil. Então, minha gente, vocês podem me dizer assim, professora, o que é consoante? Consoante é tudo aquilo que não é A, I, O, U. Então, tudo aquilo que não é vogal, ou seja, tudo aquilo que não é A, E, I, O, U, é consoante, tá? Ah, mas a regra diz com som de consoante. Eu não vou cobrar para vocês o som de consoante. Basta que seja apenas consoante aqui, tá bom? Sendo consoante, ó, ou seja, não sendo A, I, O, U, você usa A, ok? Aí a gente vai para o N, que a gente pronuncia N, mas você está vendo aí, né? Mas a pronúncia é N, que significa também uma, só que aí no caso a gente vai usar com palavras que se iniciam com som de vogal, ok? Aqui no caso já é vogal. Ó, a digitação está errada, aqui era airplane, tá? Depois eu vou ver se eu corrijo aqui. Deixa eu ver. Não, não dá para corrigir aqui. Mas depois eu corrijo para vocês, ok? É in airplane. Aqui é um I. E esse O aqui não tem, tá bom? Saiu errado. Desculpa. Então, vamos ver aqui que esse aqui tá certo. An umbrella. Então, guarda-chuva. Ó, aqui não é o U. U não é uma vogal. Então, antes do U, eu vou usar N. Guarda-chuva, ou seja, qualquer um guarda-chuva, não é isso? Então, an umbrella, tá? Um guarda-chuva e an airplane, um avião. Veja que aqui, ó, começa com vogal e aqui também começa com vogal. Portanto, eu vou usar N. Se aqui fosse consoante, como vimos antes, então a gente também poderia usar, no caso, deveria usar o A, ok? Então, entenderam a diferença? Se eu tiver consoante, eu vou usar o A no início da palavra. E se eu tiver vogal no início da palavra, eu vou usar N, ok? Mesma tradução, uma, tá bom? E vão ser usados com substantivos contáveis, ou seja, que eu posso contar no singular, tá bom? No plural vai ser outro artigo. Hoje a gente vai estudar só esse daqui, tá certo? Então, qualquer dúvida, vamos fazendo os exercícios, que aí você vai aparecendo as dúvidas e aí você vai me falando, tá bom? Por favor, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Deixa eu sair daqui, para a gente voltar. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Espero que vocês estejam bem. Continuem se cuidando, continuem aproveitando esses estudos em casa. Não parem, tá certo? E nós vamos continuar na próxima aula com os nossos estudos
tá bom? Com os exercícios, tá certo? Na resolução de exercícios, e também, minha gente, com as expressões junto com o verbo to be, que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Tem muita coisa para a gente ver, espero que vocês estejam acompanhando. Até a próxima aula, se cuidem, Deus abençoe vocês, ok? Bye, bye, até a próxima.